Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos já na reta final da nossa disciplina de Eclesiologia 2 e nós já vimos muita coisa sobre essa doutrina, a doutrina da igreja, essa disciplina que estuda, né, a organização, a conceituação, a natureza e as principais características da Igreja de Cristo, especialmente de uma igreja batista, né? Na última aula nós falamos sobre alguns aspectos do ministério pastoral, né? Estamos falando sobre os oficiais da igreja, pastores e diáconos, e nós concluímos na aula passada o estudo sobre o ministério pastoral, onde falamos sobre os requisitos, né? O chamado do pastor, o requisito, as características, o aspecto ético. Falamos também sobre as suas principais atribuições no que diz respeito ao aspecto do ensino e também da pregação da palavra de Deus, como os ministérios mais importantes do pastor. Mas uma outra abordagem que tivemos também, de uma outra área de grande importância, é do aconselhamento pastoral. Concluímos essa aula passada falando sobre o pastor como conselheiro, né? E essas são ações muito importantes na vida de uma igreja. Uma igreja precisa ter um ministério pastoral forte, consistente, sólido, onde o pastor tenha condições de exercitar o seu ministério em plenitude. E eu entendo que um ministério pastoral exercido assim é aquele que o pastor entende a sua vocação, em primeiro lugar, cumpre os seus requisitos para ter o seu testemunho e a sua autoridade pastoral, eclesiástica ali, como também uma igreja que proporcione ao pastor, e o pastor detenha essa característica de ensinar, uma igreja, né, de ter essa habilidade, esse dom, esse talento bem aperfeiçoado para o ensino. Um pastor que se preocupa com ensinar de fato a igreja, treinar, capacitar pessoas. Um pastor que maneja bem a palavra da verdade, que pregue a palavra, que seja estudioso, laborioso ali no preparo da palavra, que tenha ali um planejamento de pregação, que saiba o que vai pregar, não só no próximo domingo, mas que tenha um programa de pregação para o ano de preferência, né? Para que ele saiba o que ele vai abordar, o que vai pregar, qual o caminho ele vai direcionar, né? Deus quer direcionar a igreja, e isso é claro sempre na dependência do Espírito Santo, mas ter um programa de pregação. Você pode até em algum momento não conseguir cumprir aquele tema, aquela temática que você estará abordando naquela ocasião, por uma necessidade. Você percebeu, você tem um programa, por exemplo, preparado para o ano, de se pregar determinados livros, expositivamente sobre determinados livros da Bíblia, tratar de determinados assuntos ali ao longo do ano, mas surge uma situação que exige que você mude, e isso vai acontecer naturalmente, e essa é exatamente a direção do Espírito Santo, né? De você ter que, por uma situação que aconteceu ali envolvendo a sua cidade ou as pessoas da igreja, morre alguém, você talvez precisa trazer uma mensagem de conforto para a igreja naquele momento, né? Ou você percebe uma necessidade de ter pessoas para servir em um determinado ministério, uma determinada área, você vai entender que vai ter que quebrar aquele programa que você vinha trabalhando para trazer uma, duas mensagens sobre ministério, dons, porque se você percebeu que surgiu aquela demanda naquele momento. Então, veja que isso pode acontecer, e essa é a direção, o direcionamento que o Espírito Santo vai dar. No entanto, você precisa ter um programa preparado e trabalhar para a preparação do sermão. O sermão não pode ser feito às pressas, mas sim com dedicação, estudo, né? Nós já falamos disso aqui na nossa aula passada. Então, feito essa consideração, eu quero trazer uma outra consideração aqui, que já faz o link também com o tema de hoje, o tema mais específico de hoje, que é o ministério diaconal, mas ainda tendo muito a ver com a aula passada do ministério pastoral. Eu quero fazer uma consideração sobre a consagração pastoral, porque nós vimos nas aulas passadas, que
A nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela vai trazer para nós ali no capítulo que trata sobre o ministério da palavra, ela vai trazer lá no capítulo 11, o ministério da palavra, e vai fazer algumas considerações ali, mas eu quero destacar estas 5 e 6 em destaque aí, que fala mais propriamente acerca da consagração, da separação de pessoas para o exercício do ministério. Então, veja bem, nós vivemos num tempo onde regras, normas, elas são muito questionadas. E as pessoas tendem a associar que normas, regras, no contexto da igreja, é falta de espiritualidade, é falta de dependência de Deus, de dependência do Espírito Santo. E por isso, nesse aspecto de consagração, você vê aí pastores, homens e mulheres sendo consagrados de qualquer maneira, qualquer um impõe a mão, abençoa, as pessoas se auto-intitulam pastores. Mas veja que o pastor, como nós já vimos sobre o ministério pastoral, detém uma série de requisitos, e a igreja, nós estamos falando da doutrina da igreja, a igreja precisa ter uma organização nesse aspecto. E não é à toa que a nossa declaração de fé, ela descreve a maneira como nós, batistas, entendemos que se dá o ingresso no ministério pastoral. Não é de qualquer maneira. Ele não acontece de acordo com a vontade de uma pessoa em particular, mas de acordo com a visão da igreja. Nós já falamos que a chamada tem um reconhecimento externo e interno. O indivíduo reconhece e atende ao chamado de Cristo, mas há um reconhecimento externo. A igreja percebe, a família percebe, a liderança daquele indivíduo reconhece o seu chamado e, portanto, separa para o ministério, capacita, prepara aquela pessoa e então, no momento oportuno, consagra, separando ali e consagrando para o ministério pastoral. O que a declaração doutrinária fala sobre isso? Lá no capítulo 11, sobre o ministério da palavra. Diz assim: quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo, formal e publicamente, em reconhecimento da vocação divina já existente, e atestada ali na vida daquele indivíduo, reconhecida pela igreja e verificada em sua experiência cristã. Então observe aqui nesse ponto 5, uma pessoa que é convertida, ela dá evidência de ter esse chamado. Ele demonstra ter o chamado para o ministério da palavra. E segundo, ele demonstra ter as qualificações estipuladas nas Escrituras. Então veja que isso acontece ao longo de uma experiência, não é da noite para o dia. Mas a pessoa demonstra ter o quê? Ele dá evidências do chamado. E como é que alguém dá evidências de um chamado? É a maneira que ele exerce os seus ministérios na igreja local, a maneira que ele conduz a vida cristã dele, a maneira como ele se dedica ao ministério e também a maneira como ele vai se preparar para esse chamado que ele tem. Então ele dá evidências, ele demonstra essas qualificações, todas aquelas qualificações que nós vimos lá em Timóteo, em Tito, em 1 de Pedro. Ele demonstra, ele dá evidências dessas qualificações que a palavra de Deus nos apresenta, dando evidência das qualificações, evidências também do seu chamado, e a igreja, a família, amigos, os seus líderes reconhecendo isso. Cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo. A igreja reconhece e a igreja vai separá-lo. Cada vez mais a igreja vai naturalmente também atribuindo responsabilidades ministeriais naquela igreja. Veja, aqui não houve consagração ainda. A pessoa está na igreja como um membro, servindo em níveis diferentes de liderança, onde ele vai crescendo nesses níveis de liderança. E a igreja, então, de uma forma pública e formal, separa. E como é que se dá essa forma pública e formal? Aí o ponto 6 vai nos falar isso. O ponto 6 vai falar: esse ato solene, que é o ato formal e público,
esse ato solene de consagração é consumado quando os membros de um presbitério ou concílio de pastores convocados pela igreja impõem as mãos sobre o vocacionado. Então aí entra o quê? O concílio, o presbitério, o concílio de pastores de outras igrejas, convidados pela igreja daquele candidato ao ministério, se reúnem para aferir. Veja, a igreja já reconheceu um chamado, as qualificações, agora a igreja quer atestar as qualificações propriamente ditas, técnicas para o exercício do ministério. E convoca então, a igreja convoca esse concílio de pastores, para poder avaliar esse candidato. Então eu disse que esse ato de consagração é consumado por esse concílio, que vai se reunir e vai avaliar o candidato ao ministério o seu conhecimento e domínio teológico, as evidências e a convicção do seu chamado, vai avaliar o seu conhecimento acerca da vida da igreja na área de eclesiologia, se ele sabe como funciona uma igreja batista, e também no aspecto ético, porque como pastor ele terá relação com membros da igreja, famílias da igreja, sua própria família, outras igrejas, outros pastores, com a sociedade, com autoridades da sociedade, e ele precisa ter uma postura muito clara quanto à maneira que ele conduzirá a sua vida e seu ministério. Então, esse ato solene, que é o concílio, onde os pastores avaliam, examinam, ele é importante para justamente atribuir esse reconhecimento da igreja, atribuir esse reconhecimento e autoridade que o ministério pastoral investe aquele indivíduo à frente da igreja e da denominação. Uma vez consagrado nesse processo, pelo concílio de pastores, esse pastor, esse novo pastor, ele será reconhecido não só naquela igreja local, ele será reconhecido pelas igrejas daquele concílio, as igrejas daquela associação de igrejas, a denominação em qualquer lugar onde ele for. Ele tem autoridade atribuída para o exercício do ministério pela sua denominação. Então, embora alguns acham e atribuam a esse processo algo muito moroso, burocrático, sem espiritualidade, pelo contrário, isso é altamente espiritual. Se você perceber, lá na declaração doutrinária traz uma série de referências. E você vai ver que lá em Atos capítulo 13, por exemplo, você vai ver o Espírito Santo direcionando a igreja de Antioquia a separar Paulo e Barnabé. E aí o que acontece? O Espírito Santo orienta e diz: separai-me Paulo e Barnabé. O que acontece ali? A igreja se coloca em oração, em jejum, e jejuando e orando, eles então impuseram as mãos. Os presbíteros, veja, diz que lá havia presbíteros, havia um conselho, uma espécie de concílio ali na igreja. E esses, orando, impuseram as mãos num ato público, num ato de reconhecimento. E então enviaram Paulo e Barnabé para aquela obra que o Espírito Santo havia chamado. Então perceba que esse processo ele está presente ali no Novo Testamento. Paulo vai instruir também a Timóteo de que não impõe as mãos de forma precipitadamente sobre alguém, separando para o ministério como presbítero, como um pastor. Então observe, meus amados, que o ministério pastoral é muito sério, precisa ser visto com seriedade. Talvez você esteja aí na preparação para o ministério e ansioso para ser consagrado pastor. A orientação que eu dou a você: não tenha essa pressa, siga os passos, siga os trâmites, porque esse é um processo de crescimento. Nada no tempo de Deus, nada acontece fora do tempo. Deus sempre tem um tempo estabelecido para todas as coisas, e nós precisamos aproveitar o tempo de preparação para o ministério, para poder nos capacitar, nos preparar e no tempo de Deus nos investirmos no ministério, ok? Então nós vemos, infelizmente, muitas igrejas batistas consagram um homem, uma mulher, ali apenas o pastor, porque ele tem alguma rixa com a denominação, tem alguma frustração com outros pastores, e ele se acha no direito de fazer isso. Não é a maneira ou a prática mais adequada. Não estou dizendo que é errado.
A igreja tem autonomia para fazer isso, mas não é a prática mais adequada e mais sábia. Por quê? Porque esse mesmo indivíduo que foi consagrado por aquele pastor, por aquela igreja apenas no contexto local, mais cedo ou mais tarde ele poderá pretender ir para um outro lugar, para uma outra igreja que não o reconhecerá. Um pastor reconhecido por outras igrejas batistas é um pastor ordenado nesse processo que a nossa declaração de fé declara. Por quê? Porque é um princípio bíblico, é uma instrução bíblica, é uma orientação bíblica. Lembra, veja um outro exemplo que me vem à mente, quando Judas, ali morre e os apóstolos precisam nomear um substituto. Eles fazem, veja, um processo, e é um processo público, solene. Eles indicam ali 2 pessoas e lançam sorte sobre aquele dos 2 que fosse ali escolhido. Embora ali fosse algo muito primitivo ainda, mas você vê que não é algo aleatório. Havia ali a representação dos apóstolos, havia ali outros discípulos. Então, os elementos básicos, que assim podemos dizer, eles estavam ali presentes, tá certo? Então, esse processo é importante. O pastor ele vai ser reconhecido pela denominação. E já mencionamos também que os diáconos eles poderão ser, e nós vamos falar melhor aqui, poderão ser reconhecidos por outras igrejas, mas também vão seguir da mesma maneira um processo de consagração e separação ali para o ministério, embora mais restrito à igreja local. Ok? Então espero que tenha ficado claro e que tenha contribuído aí para você nessa fase do seu ministério. Ok? Vamos prosseguir então e vamos falar sobre o ministério diaconal. Ok? Na próxima aula iniciaremos falando desse assunto. Fique com Deus, até a próxima.